depois do movimento pentecostal, ficou mais associado à manifestação carismática de dons, particularmente línguas, profecias e outras manifestações que geralmente são associadas pelos pentecostais à atuação do Espírito Santo. A última frase de Augusto Nicodemos foi que esses dons geralmente são atribuídos ao Espírito Santo pelos pentecostais. Bom, fica evidente que Augusto Nicodemos, ele duvida dos dons espirituais. Certo? Se você não me conhece, eu sou Rafael Viana, sou pastor desde 2015, pastor pentecostal, e eu quero comentar com você sobre esse trecho da fala de Nicodemos e essa visão que os reformados têm acerca dos pentecostais. Se você gostar desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, compartilhe e deixe já o seu like para ajudar a gente a multiplicar aí os seguidores, tá bom? Deus abençoe. Bom, gente, olha que interessante. Augusto Nicodemos estava aí numa entrevista com Iago Martins, falando sobre avivamento, e em muitos pontos ele tem razão, porque o avivamento não é você manifestar dons e ter uma vida sem Deus, né? Isso não é avivamento. Mas avivamento sem dons do Espírito Santo, eu também não acredito. Eu vou te falar por quê. Quando eu me converti, eu passei 2 anos, os primeiros 2 anos, orando e jejuando quase todos os dias. Eu jejuava ali alguns períodos de horas, às vezes aumentava, às vezes diminuía, e buscava Deus. E ao fim de 2 anos, eu quase desisti, irmão. Porque eu não via aquilo fluir, eu pensava, isso deve ser conversa dos pentecostais, mas eu via tantas evidências, né? E esse é o mesmo relato que Nicodemos e que Iago Martins e muitos reformados que estão nas igrejas reformadas dizem que eles não sentiam nada, acontecia com todo mundo, menos com eles, então que eles acharam que isso não era bem assim, que não era verdade, estava todo mundo errado, eles estavam certos, então eles foram para uma igreja que não tem manifestações de dons, certo? Isso é um equívoco. Eu quase desisti, e num dia de manhã eu falei chorando com Deus, falei, Deus, o Senhor não me ama, o Senhor usa todo mundo menos eu, o Senhor não me mostra nada, não fala comigo, eu não sinto nada, e eu vou desistir, Deus, eu tô chateado. E então, eu era novo na fé, não é? Não tinha maturidade, e nessa ocasião, à noite, eu fui num culto. E aí, vem uma irmãzinha, daquele jeito que Iago Martins, ou Nicodemos gosta de fazer piada, né? Vem aquela irmãzinha marchando. E eu tô lá no fundo da igreja, aí ela vem. Ela põe a mão em mim, ninguém sabia disso. Só eu tinha orado isso. Ela pôs a mão em mim e disse assim, assim te diz o Senhor, eu falo com quem eu quero, eu uso quem eu quero e quando eu quero. Nisso me caiu um temor que eu comecei a chorar. Eu não sabia onde enfiar a minha cara. Eu voltei para casa, no caminho inteiro pedindo perdão para Deus, passei uma semana pedindo perdão para Deus, me humilhando, pedindo perdão. E então eu me lembro que eu falei assim, Deus, me perdoa, eu fui mal, mas eu quero te ver, eu quero te agarrar, eu quero te beijar, eu tô apaixonado por ti, eu te amo, Deus, eu te quero. E um dia eu saí para trabalhar, tô no ponto de ônibus, tá um frio, um vento gelado, e foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. E eu escutei uma voz que falou comigo assim, Rafael. Não, disse assim no começo, fecha os teus olhos. E eu ouvi essa voz dentro da minha cabeça. Tinha mais pessoas no ponto de ônibus e eu fechei os olhos e eu comecei a chorar, mas chorar de soluçar. E aí essa voz me disse assim, tente segurar o vento, tente pegar o vento, tente abraçar o vento,
E eu fiz esse movimento, eu disse, eu não consigo. Aí a voz me disse, então abra os seus olhos e veja o vento. E eu falei, Deus, eu não consigo. E eu chorava, e eu falava isso e as pessoas... Eu nem me lembro qual foi a reação das pessoas, as pessoas me olharam assim. E aí então, Deus me disse, você não pode me ver, nem me segurar, mas saiba que eu estou em todos os lugares. E aí eu chorei, e aquilo foi uma libertação para mim. E eu comecei a fazer... E por que eu buscava isso? Porque quando eu comecei a ler a Bíblia, eu tinha muita fome, muita sede, e eu comecei a ler o Evangelho, e li o livro de Atos, e eu falei, Deus, se isso é verdade, eu quero viver nem que seja um pouco disso. Um pouquinho disso eu quero experimentar. E então, no meio nessa caminhada que já vai para 21 anos buscando a Deus, eu glorifico a Deus. Eu vou falar isso agora aqui não para me gloriar, porque eu vi um outro vídeo onde o Nicodemos ele falava que a maioria das pessoas, ele dizia essa frase, a maioria das pessoas não terão grandes experiências com Deus. Não serão grandes pregadores famosos como Jonathan Edwards. Não sentirão nada, não terão nada, viverão pela fé. Eu falei, meu Deus, que fé é essa? Que fé é essa? Eu morreria, eu não aguentaria viver assim. Você buscar um Deus vivo, ver todas aquelas histórias e não ter nenhuma experiência com Deus. Eu me lembro de um dia que eu fui no monte, eu fiquei 3 dias no monte, num retiro, eu e mais 3 amigos, orando, em jejum. E numa noite, eu tentava acender uma fogueira, porque a gente ia passar a noite inteira lá e eu queria me aquecer e tentava acender uma fogueira. E no monte subiu, agora eu não me lembro se foram 3 ou 4 homens, de terno e gravata, muito bem alinhados. E um passou por mim e falou assim, varão, por que você quer acender um fogo estranho aqui no monte? Clame pelo fogo de Deus. E eu pensei comigo, mas esse homem nem sabe o que eu vou fazer aqui, eu vou passar a noite inteira aqui e ele nem sabe. Vai vendo, olha o que aconteceu. Então estes homens ficaram, a gente estava no alto de uma colina, tinha uma clareira aberta, né? E tinha árvores à volta. Então eles se afastaram de mim, dos meus amigos, um espaço pequeno. Eles deram as mãos e começaram a orar. E eu olhei para ele. E quando eles começaram a orar, a gente começou a orar aqui também. Eu falei, vamos aproveitar e vamos orar junto. E eles orando a uma distância aí de uns 20 metros. E eu e os meus amigos começaram a orar aqui. E eu parei, eu olhei para aquele grupo. Eram 4 irmãos, me lembrei. E eu vi do céu, veio uma bola de fogo azul. Eu estava acordado, não foi uma visão, não foi um sonho. Eu vi, eu estava orando em pé. Uma bola de fogo azul desceu, bateu no monte, espalhou brasa de fogo azul por todos os lados. Aquele homem pegou numa folha. Eu estava tentando, lembra que uns momentos antes eu estava tentando acender uma fogueira. Um irmão pegou uma folha com fogo, parecia uma chama azul do fogão, mas a folha não queimava. O fogo estava por cima da folha e a folha não queimava. E ele veio falando numas línguas e falou assim para mim, olha aqui, varão, o fogo tá na folha e a folha não se consome. Ali eu caí de joelho. Eu fiquei impactado. Então assim, eu pude ver anjo, pude ter essas visões, vi milagres, vi Deus responder orações, fiz prova de Deus para confrontar pessoas e Deus dar sinais. Eu vi pessoas que tinham vício vomitar e ser curado na hora. Eu vi pessoas serem libertas. Uma vez eu estava orando por um jovem, ele estava drogado, ele mal conseguia entender. Eu pus a mão nele, aquele homem começou a transpirar. Quando acabou a oração, ele estava são.
o efeito da droga tinha saído do corpo daquele homem. Então Deus me levou para viagens, eu vi pessoas serem curadas. Deus me levou uma vez para Santa Catarina em 2010 e eu vi pessoas serem curadas no meio da rua. E eu não tenho fama, quem sou eu? Um Zé Ninguém. Um simples servo de Deus, pentecostal, que acredita nos dons do Espírito Santo, no fruto do Espírito Santo e no agir do Espírito Santo. Aí me aparecem estes homens dizendo que ou não existe dons, ou que a igreja pentecostal é só emoção, que eles que são da fé. Que conversa é essa? Eu morreria, eu não conseguiria viver se eu servisse um Deus um Deus vivo que não me mostrasse nenhuma manifestação. E não é porque eu preciso disso, é porque isso é intimidade, isso é comunhão. Como você viveria? É a mesma coisa que você ter a foto do seu pai. Viver sem os dons do Espírito, para eu encerrar o vídeo, para ficar bem claro, viver sem a intimidade com o Espírito Santo é como eu ter a foto do meu pai e eu achar que aquele é o meu pai e eu não poder receber nenhum abraço do meu pai, nem um beijo. Nunca ouvi uma voz dele. A foto não vai falar para mim, não é? A foto não vai dizer, filho, eu te amo, né? A foto não vai me revelar coisas, não vai me dizer sobre a vontade do meu pai, não é? O crente reformado que não tem os dons do Espírito, não anda com o Espírito Santo e crê na manifestação do Espírito, eles já extinguiram o Espírito Santo. Eles não crê, não digo que não estão salvos, não é? Não tem a ver com salvação. Mas eles não estão desfrutando do melhor que a igreja pode desfrutar aqui, que é a comunhão com o Espírito Santo. Agora, uma coisa diferente, ao invés de eu ter comunhão com a foto, eu ter a comunhão com a pessoa. A pessoa, em presença, ela vai me abraçar, vai me beijar, vai me falar coisas. Eu estou até pensando em escrever um vídeo escrever um livro sobre as minhas experiências com Deus. E o que você acha? Eu queria também que você compartilhasse alguma experiência sua aqui nos comentários, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço.